Nós estamos estudando Nossa Suficiência em Jesus, na nossa EBD. E as nossas aulas têm focado na expressão Eu Sou, do Senhor Jesus. Então nós começamos no primeiro domingo mostrando que o Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas, né? Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele apareceu para Moisés na sarça se identificando como Eu Sou. Depois ele teve aquele embate todo com os fariseus, dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou, e se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E nós vimos que a declaração de Pilatos na cruz apontava para o eu sou, para o Yod Rei Vav Rei. E depois nosso irmão Cassoli falou sobre o Alfa e o Ômega, Rogério, eu sou a videira verdadeira, o Ion, nós os ramos. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o caminho. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui na casa de oração para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Senhor, muito obrigado por mais um ano que nós podemos estar aqui estudando a Tua Palavra. E queremos mais uma vez colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, principalmente a minha. Quero clamar que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use como um instrumento Teu, Pai. Me coloco agora nas Tuas mãos, porque não tenho capacidade, não tenho condições por mim mesmo para estar aqui. Por isso dependo totalmente do Senhor, do Espírito Santo, e eu me coloco nas Tuas mãos nesse momento, pedindo, Pai, clamando que o Senhor nos ensine nesta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, naqueles que estão aqui, naqueles que estão acompanhando em casa, naqueles que irão assistir depois, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de entrarmos nessa questão espiritual do tema, eu queria te perguntar uma coisa. Então, por enquanto, esquece essa eu sou o caminho, e eu queria que vocês falassem, deve estar um microfone aí, se não tiver eu vou pedir para o pessoal ajudar, os diáconos, por favor. Eu quero ouvir o que vem à sua mente quando a gente fala a palavra caminho. Normalmente a gente mentaliza aquilo que a gente está ouvindo, né? Então quando eu digo o caminho, de novo, esquece essa questão espiritual do eu sou o caminho. O que vem na sua mente quando você pensa, quando vem a palavra caminho? Direção, pode falando que eu vou repetindo aqui. Rota. Um percurso. O que mais? Não entendi, irmã. A maneira, a forma de chegar a algum ou realizar alguma coisa. Regue. O lugar onde você passa. Gente, ajuda muito, né? Fala, Luiz. Um rumo. O que mais? Estão indo para algum lugar. Vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. E aí, pessoal? Eu coloquei aqui alguns tipos de caminho que eu peguei as fotos da internet, né? Aqui um caminho reto, bonito, um pôr do sol, lindo, maravilhoso, né? Mas tem caminhos que são mais tortuosos, né? Cheio de curvas e tudo mais. Tem outro caminho bem bonito, num campo, bem tranquilo, mas também existem caminhos lindos, né? Florido. Vocês estão vendo aqui em alta definição. Só que existem caminhos de pedras também, não tem? São caminhos um pouco mais difíceis, você dá aquelas patinadas, aquelas escorregadas, não é isso?
Tem caminhos perigosos, caminhos complicados, difíceis de passar, não é isso? Chega uma hora que você tem que decidir que caminho que você vai seguir. Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Qual caminho que eu vou seguir? Tem caminhos cheios de obstáculos também. E aí eu te pergunto, qual é o caminho que você está vivendo no momento? Seu caminho está bonito, está difícil, tem uma pedra no meio do caminho, um monte de obstáculos, você tem que pular um abismo para chegar do outro lado do caminho, tem que subir uma ladeirinha ali, uma montanha, ou está tudo bem, está tudo tranquilo, está em paz. Bom, vocês sabem que eu gosto de pesquisar o significado das palavras, né? E, óbvio, eu dei uma olhadinha no dicionário, e lá no dicionário do Michaelis tem 13 itens, mas eu trouxe aqui para vocês só 6, para não ficar muito longo, né? E o dicionário diz assim: qualquer faixa de terreno destinada ao trânsito, de pedestres ou de veículos, que estabelece comunicação e leva de um lugar a outro. Atalho, estrada, rua, senda, vereda, via. Tudo isso vocês falaram aqui, né? Distância ou espaço que se percorre para chegar a determinado lugar. Um itinerário, um percurso, uma rota, um trajeto. Direção a seguir para ir a um local ou de um lugar a outro. Rumo. Tem um caminho de casa. Espaço percorrido por um corpo em movimento, uma trajetória, como também foi comentado aqui. Tendência, direção para a qual alguns fatos se encaminham. E de modo figurado, é um modo ou maneira de realizar algo ou atingir um objetivo. Também foi mencionado aqui pela irmã. Meus irmãos, a Bíblia, ela usa muito a palavra caminho com vários sentidos, né? Nós temos vários versículos, principalmente lá nos livros Provérbios, Salmos, nos livros de Reis e Crônicas, você vai ler lá, e o rei tal andou pelo caminho mau e fez o mal que era perante o Senhor. Então, praticamente em toda a Bíblia você vai ver a palavra caminho. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você pensar. Lá no Salmo 1:6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto nos fala da onisciência de Deus e o que vai acontecer com os ímpios. Eles vão perecer. Provérbios 14, 12 e lá no 25, eles praticamente se repetem, são praticamente iguais, né? Diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu, quando leio esse versículo, estava procurando algo para colocar de ilustração, eu pensei nessas placas de perigo. Quando a gente está andando por um caminho, às vezes a gente acha uma placa assim: cuidado, perigo. João 12, 27, desculpa, virei a página errada. Salmo 139, 24. Esse salmo é lindíssimo, né? Depois de declarar a onisciência e a onipotência de Deus, Davi ora: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lindo esse salmo. E óbvio, eu não podia deixar de colocar o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E finalmente aqui eu quero mostrar para vocês o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É interessante que a gente usa muito esse versículo para falar para os irmãos, em devocional, em sermão, mas às vezes a gente esquece de praticar.
Então é importante, né, a gente praticar e não só mencionar e falar e tal. Bom, eu poderia passar a manhã inteira aqui mencionando versículos que falam de caminhos, mas antes de falar do eu sou, eu queria mencionar rapidamente, senão daqui a pouco o pastor vai me chamar a atenção, porque eu não estou dando foco em Jesus, né, no eu sou o caminho, mas calma lá que tudo tem um motivo. E eu queria lembrar que a Bíblia fala de um caminho, lá em Judas 11. Esse caminho tem um nome. Ele diz assim: ai deles, prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. E aí eu te pergunto, qual foi o caminho de Caim? Então Deus, no princípio, lá em Hebreus 9:22, nós lemos que sem derramamento não há remissão, certo? O Ion sempre diz aqui que o pecado é uma ofensa contra o Deus eterno. Então, somente Deus tem o direito de estabelecer as condições para o pagamento e o perdão dos pecados. E aí, quando Caim oferece uma oferta do fruto da terra, o que ele está fazendo? Essa oferta é sem sangue. De uma forma assim, muito clara, ele está dizendo para o Senhor: eu não aceito o que o Senhor está determinando. Por que não pode ser do meu jeito? Eu quero que seja do meu jeito, não do seu jeito. Então, prestem atenção, Caim não era ateu. Ele levou uma oferta para o Senhor, mas ele levou uma oferta que não foi agradável. Uma oferta que ele... Por que não pode? Eu trabalhei tanto aqui para gerar essa oferta. Então, em Caim, meus irmãos, nós temos o início das falsas religiões. Em Caim, nós temos aquela coisa do esforço próprio, da religião do esforço próprio, de querer chegar a Deus do meu jeito, da forma como eu quero, não como o Senhor determinou que fosse. E por isso nós temos muitas religiões, nós vamos ver daqui a pouco falar sobre isso. E aí nós então chegamos no texto-chave do nosso estudo de hoje, quando o Senhor Jesus responde para Tomé. O que ele diz lá? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria relembrar aqui com os irmãos em que contexto está acontecendo essa frase do Senhor Jesus, essa afirmação do Senhor Jesus. Então vamos lá. Era o final da última semana do ministério terreno do Senhor Jesus. No início dessa semana, o Senhor Jesus tinha entrado em Jerusalém, montado num jumentinho. O povo tinha aclamado Jesus como rei. E eles estavam: Hosana, Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. Nós lemos isso lá no capítulo 12, nos versos 12 a 16 de João. E o povo estava muito alvoroçado, porque o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Lembrem-se que Lázaro havia morrido há 4 dias. Não havia dúvida que ele havia morrido. Muitos falam, ele deve ter tido uma parada cardíaca. Não. E o Senhor Jesus ressuscita Lázaro e aquilo gera um alvoroço enorme. Mas, nas próximas horas ali, depois desse evento, o Senhor Jesus seria traído, ele seria abandonado pelos seus discípulos, Pedro ia negar, Jesus seria julgado ilegalmente, ele ia sofrer açoites, cusparadas, chicotadas, seria pregado numa cruz. E nós lemos lá em João 12, 27, ele diz assim:
agora está angustiada a minha alma. Mas o que direi eu? Pai, salva-me deste lugar, desta hora? Mas foi precisamente com este propósito que eu vim. Eu vim justamente para essa hora. Então, o Senhor Jesus, sabendo o que ia acontecer com ele, ele estava angustiado. Mas olha o que diz lá o versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fantástico, né? Reunidos no cenáculo, naquela reunião de despedida, o Senhor Jesus então dá uma lição de humildade. Ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Judas Iscariote estava lá. Mas aí depois ele anuncia que seria traído e eles ficam... Quem será? Vai ser o que eu der o pedaço de pão. Ele dá o pedaço de pão molhado para Judas. A palavra de Deus diz que imediatamente quando ele faz isso, Satanás entra em Judas e ele vai embora. Jesus fala para ele, olha, o que você tem que fazer, vai e faz. E ele vai embora, né? E aí o Senhor Jesus então continua dizendo lá, em João 13, 31 a 33, ele diz assim: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Eu fico imaginando que eles também ficaram muito angustiados por tudo isso que estava acontecendo. Olha só, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Eu fico imaginando o rosto do Senhor Jesus ali, né? Olhando para Pedro e falando assim, ai Pedro, você darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Dá para imaginar a angústia, o medo e a ansiedade dos discípulos quando o Senhor Jesus diz para eles, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Irmãos, eles estavam vivendo juntos ali há 3 anos. E aí o Senhor Jesus chega e fala assim, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E aí talvez eles tenham pensado, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir e agora o Senhor vai nos abandonar? Então o clima não estava muito legal ali, certo? E percebendo que os discípulos estavam ansiosos, angustiosos, e ao invés de pedir apoio pela sua própria angústia, como nós lemos aqui, o Senhor Jesus então passa a falar uma coisa para tranquilizá-los, para confortá-los, mostrando a grandiosidade do seu amor. Então o objetivo do Senhor Jesus ali era, com a sua fala, diminuir a ansiedade e a angústia dos seus discípulos. Então ele fala o seguinte, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o Senhor Jesus nos ensina aqui que a fé nele é esperança, é conforto, é consolo. Vou repetir.
Eunice, a fé no Senhor Jesus é esperança, é conforto, é consolo. Ela nos dá tranquilidade, nos traz a paz. A fé no Senhor Jesus pode acalmar o coração aflito e pode acalmar e consolar o coração perturbado. É interessante que aqui é uma ordem. Credes em Deus, credes também em mim. É algo que é exigido de nós. Quem tem ouvidos, entenda. E para consolar o coração dos seus, o Senhor Jesus, ele faz duas coisas aqui. Primeiro, ele fala de uma realidade. Ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Depois, ele faz uma promessa que nós temos um lugar garantido nessa casa do pai. E é interessante que essa palavra morada, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ela aparece aqui, no verso 2, e no verso 23 desse mesmo capítulo. Está escrito assim lá. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O sentido dessa palavra é um lugar para ficar, um lugar de permanência. Se você olhar no dicionário grego, tem como sinônimo lá a palavra residência. É muito legal. E sempre que eu ouço um sermão, um pastor, alguém falando que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e isso é verdade, né? Mas eu lembro desse versículo. Porque esse versículo, ele é muito demais para mim. Porque ele fala assim, que se você ama a Deus, ama o Senhor Jesus, eles são morada em você. Olha que fantástico, meus irmãos. A triunidade de Deus fazendo morada em você. Isso é maravilhoso. Mas depois de dizer que ia preparar um lugar, o Senhor Jesus promete: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, vocês voltarão a usufruir novamente da minha presença. Os discípulos ficaram preocupados quando o Senhor Jesus disse que ia partir para a casa do Pai, mas o Senhor Jesus fala assim, olha, não se preocupem, porque no final das contas, vocês serão beneficiados com essa minha partida. Porque eu vou para lá, mas vou preparar um lugar para vocês. E aí, quando eu voltar, eu vou me reencontrar com vocês e vou levar vocês para desfrutar da minha presença para sempre. E aí o Senhor Jesus faz uma afirmação que eles ficam mais confusos ainda, né? Ele diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ô Silvia, eu estou usando aqui a CF, porque na nossa RA, esse texto está mais reduzido, né? Mas eu achei interessante essa versão, porque ela meio que pavimenta a pergunta seguinte de Tomé. Tomé acho que fica meio confuso, e talvez ele pergunte assim, em nome dos discípulos, ele fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais? Como é que a gente pode saber o caminho? Não tinha Waze, né, dona Cleide, para falar, para você colocar lá qual é o caminho. Né? Eles não tinham entendido onde era a casa do Pai, para onde o Senhor disse que ia preparar uma morada para eles. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Todo mundo sabe de cor. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Olha, todos os eu sou que o Senhor Jesus disse sobre ele, né, são importantes. Mas aqui nessa afirmação, nós podemos levar em consideração uma importância muito, muito, muito grande, porque quando o Senhor Jesus disse que ele é o caminho, automaticamente ele está excluindo todos os outros caminhos. Principalmente os inventados pelo homem, né? E é por isso que eu fiz questão de citar Judas 11, o caminho de Caim. Porque o caminho de Caim não vai te levar para um lugar muito legal. Eu me lembro do nosso irmão Dave Hunt. Ele dizia assim, existem muitas religiões, em outras palavras, né, muitos caminhos. E Jesus disse que ele é o caminho. Então, comece, se você quer conhecer religiões, quer estudar religiões, comece pelo cristianismo. Porque se ele realmente estiver falando a verdade, você não vai perder tempo estudando um monte de outras bobagens, né? Ele não falava bobagens, mas é isso aí. Muito bem, irmãos, mas assim como um caminho tem ida, mas ele pode ter volta, o Senhor Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como fica claro nesse texto de João, que ele também é o caminho de Deus para o homem. E lá em Hebreus, capítulo 10, versos 19, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, presta atenção, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O Espírito Santo aqui, movendo o autor do livro aos Hebreus, ele confirma que o Senhor Jesus é o caminho para o Pai, e que através do Senhor Jesus nós podemos ter o acesso direto a Deus, porque Jesus é Deus. Antes o pecado é como se fosse uma porta fechada entre nós e Deus, uma barreira. Nosso pecado nos afasta de Deus. Mas na cruz o Senhor Jesus morreu pagando o preço do nosso pecado e abriu essa porta, nos dando livre acesso, deixando o caminho aberto para o céu, para Deus, para o nosso Pai. E esse caminho é o Senhor Jesus. Ele diz aqui que está indo para a casa do Pai, ou seja, lá para o céu, para uma morada que Ele está construindo para mim, para você, uma morada eterna. Uma morada eterna com Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar como vai ser essa morada lá? Bom, esse estudo aqui está meio óbvio, né? Eu estou chovendo no molhado aqui. Eu sei que todo mundo já está careca de nada contra, não, tá? Desculpa os carecas, né? Mas vamos dar uma movimentada aqui nessa EBD de hoje, né? Eu fiz uma pesquisa na internet, eu coloquei assim, quantas religiões existem no mundo? E aí eu peguei de um site as seguintes informações, olha. Segundo estatísticas, existem hoje 12 grandes religiões no mundo que detêm cerca de 80% da população mundial. Elas são subdivididas em 270 grandes grupos religiosos, mas se for contar também igrejas independentes e outras religiões que vão surgindo ao longo dos tempos, esse número pode ultrapassar a incrível marca dos 30 mil. O que deixa impossível de calcular com precisão a quantidade exata de religiões.
Isso é verdade porque eu vi em outro site que falava de 60 mil, 70 mil, 80 mil. Tá? Mas aí assim, ó, as principais religiões: o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o zoroastrismo e o Bahá'í, que tem como características essas religiões: crença em um Deus único, poderoso e criador. Cerca de 51% da população mundial. Elas são originadas no Oriente Médio. A religião surgiu através de um fundador, mais profetas e mais escrituras. Eventos históricos são importantes. ênfase na vida ética e o propósito da vida é ganhar o favor de Deus, variando de os meios, e assim alcançar a vida após a morte. O segundo grupo aqui que esse site coloca são as religiões dhármicas, que são as religiões indianas, que é o hinduísmo, o budismo, o sikhismo e o jainismo. Então, há características distintas dessas religiões. As pessoas estão presas nesse mundo através de um ciclo de reencarnação, de renascimento. A realização vem escapar do ciclo e ser reunida ou absorvida na essência do universo. Inclui cerca de 20% da população mundial. O propósito da vida é viver de uma maneira apropriada à posição da pessoa na vida, que é o Dharma. Dharma é algo como a natureza das coisas, ou a conduta apropriada. E assim libertar dessa vida e do ciclo do renascimento. Isso pode ser alcançado tendo uma forma ética de viver, ascetismo ou desapego do mundo. Essa teoria que cai por terra, porque se fosse verdade isso aqui, o mundo estaria melhorando, né? As pessoas seriam cada vez melhores. Nós estamos vendo as pessoas sendo cada vez piores. Outra divisão que tem aqui são as religiões taoíque, que são as chinesas e japonesas, né? O taoísmo, o confucionismo, o shintoísmo, que tem como característica você viver de acordo com o Tao. O que é o Tao? Seria algo como o fluxo do universo ou a força por detrás da ordem natural. São cerca de 6% da população mundial, originados na China e no Japão. Várias crenças sobre Deus, geralmente são teístas, politeístas, e aí eles incluem todo tipo de espírito, de fantasma, de antepassados, né, e tal. Eles combinam em diferentes graus o respeito pelo viver corretamente e a prática do xamanismo. Para quem não sabe, crenças e práticas ocultas, né, o xamanismo. Aí tem outras religiões, que é uma variedade de crenças menos estruturadas, incluindo aí o espiritismo, as religiões tribais, pagãs, que tem como característica ser animista e xamanista, né? Cerca de 6% também da população mundial, mas principalmente elas ficam ali na região da África. Tem os não religiosos, que é pessoas que não se declaram em nenhuma religião. Aí, dessas pessoas, metade creem que existe um Deus, mas eles não seguem nenhuma religião. 2% são ateus e o resto são agnósticos. São 17% da população mundial. Eu ia mostrar o número de brasileiros, de religiões, né, dos brasileiros, mas eu só achei os dados oficiais do IBGE de 2010. Mas eu achei interessante trazer para vocês uma pesquisa do Datafolha de 2022. Não, 2020, desculpa, 2020. Olha só, essa pesquisa diz que 50% da população brasileira se diz católica, 31% evangélica, 10% sem religião, 3% espírita, Umbanda, Candomblé e outras afro-brasileiras, 2%, outras religiões, 2%, 1% se dizem ateus e 0,3% se dizem da religião judaica. E aí um gráfico interessante que eu achei também aqui para trazer para vocês,
dados de 2010, tá? Mostra que em 1940, 95% da população brasileira se dizia católica. Esse número cai para 64,6% em 2010. E a estimativa deles é que em 2032 os evangélicos sejam maioria no Brasil. Bom, você deve estar falando assim, Marcos, por que você está colocando tudo isso? Veja essa reportagem, grande revista nacional, com uma pergunta bem interessante, bem apropriada. Com tantas religiões, com tudo isso que nós vimos aqui, quem tem razão? Todo mundo tem razão? Então agora, nós vamos agitar essa EBD aqui, tá bom, Ion? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês me respondam. Presta atenção. Por que Jesus? Você nunca foi confrontado, ou você nunca ouviu alguém dizer assim, vocês crentes, vocês falam que só vocês que vão para o céu? O resto vai tudo para o inferno? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Então agora eu quero que vocês respondam, por que Jesus? Por que não Buda? Por que não Maomé? Por que não Lúcio, Zoroastro? Será que a pessoa não pode ir para o céu simplesmente porque ela nunca roubou, ela nunca matou, ela é uma pessoa boa, ela dá o dízimo na igreja, ela colabora deixa para lá. Na última EBF, o Fábio... Ô Fábio, Isaac, 4 anos, né? Posso contar? Posso contar? 5? Já fez 5? Na última EBF, infelizmente a Laura, era legal se ela estivesse aqui para contar, porque o jeito dela contar é muito melhor do que o meu, né? E a Laura estava apresentando o plano de ação para as crianças. Na EBF nós temos muitos visitantes, apesar de que ela faz isso quase que sempre, né? Mas ela sempre mostra o plano de salvação. E aí ela perguntou para as crianças, como que a gente faz para ir para o céu? E aí um respondeu, voando. O outro, de avião. O outro, de helicóptero. Aí teve um que falou assim, dando um salto bem alto. Né? Mas no grupo tinha o Isaac. Pequeno Isaac, 5 anos. E ela disse que ele estava com aquela carinha dele assim, pensativo. E aí de repente ele virou e falou assim, só tem um caminho para ir para o céu. Olha a palavra que ele usou. Só tem um caminho para ir para o céu. Aí Laura, Isaac? Poxa, mas como que é então? Como que é? Como que faz isso? Que jeito que é? Jesus. Ele respondeu simplesmente sim, Jesus. Legal, né? Uma criança tão pequena, gente, 5 anos, mas que entendeu que o Senhor Jesus é o único caminho. E de carrinho. Mas agora eu quero saber de vocês. Por que Jesus? Por que somente Ele é o caminho? E eu vou dar 5 minutinhos. Vocês vão se juntar aqui, viram para trás, assim, de 2 em 3 aqui. Façam grupinhos assim. Vocês vão conversar entre vocês e aí depois vão eleger alguém para trazer. Gente, nós estamos numa escola bíblica dominical. Escola significa aprendizado. Tá? Então, se você não sabe, você tem que aprender. Certo? Fala. Não, junta assim, pessoal aqui. Vira para trás o pessoalzinho aqui, junta. Eu quero ouvir vocês. Por que Jesus? Tá bom?
Cassoli, Eion, pastor Reginaldo, vocês podem só dar um... Qual que é a pergunta? O caminho? Porque é o único que morreu, derramou seu sangue e ressuscitou. Tem outro. Também é Deus. Alô? Ó, o Isaac acertou, mas o pai errou, viu? São 4 anos. Eu tinha anotado aqui, mas não ia te desmentir, né? Quem vai começar aí? Silvio. Vamos lá, pessoal? Silêncio no tribunal, hein? Marcão. Vamos lá. Acho que isso aí vai ser unânime para todos, né? Deus mandou o seu filho como homem e morreu por nós pecadores, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou e vivo estás.
único que vive está. E eu acho que vale importante frisar o quê? Que todos esses outros personagens aí, Buda e vários outros mais, nada mais é do que estratégia de Satanás para confundir a mente de muitos. Ah, mas isso é sua visão. Não é só a minha não, é do grupo aqui também. Vocês não me convenceram. Ô Marcão, Oi. assim, se a gente for ver, existem muitos deuses por aí, mas o Deus vivo é um só, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a gente estava até falando aqui, o Egito mesmo tinha um monte de deuses, né? E quando o Senhor lançou as pragas, foi para atacar cada um dos deuses que existia ali, né? Para mostrar que eles não eram um Deus verdadeiro, né? Jesus veio... Você está desviando do assunto. Não. Por que Jesus? Jesus veio, ressuscitou e subiu aos céus. E há muitas testemunhas que viram isso, né? E isso tudo foi registrado em livros, né? Que são livros fiéis, né? E existem escrituras que comprovam isso, né? Então, essa é a minha fé, né? A gente saber que quem é o Deus verdadeiro, né? Enfim, eu acho que é isso. Quem é o próximo para falar? Ionice. Levantou a mão rapidinho aqui, ó. Ionice. Eu gosto de gente corajosa, assim. O que nós falamos aqui é que ele foi o único que ressuscitou. O único que ressuscitou. O único que ressuscitou, que está vivo. Porque... Mas Lázaro ressuscitou também. Mas ele morreu de novo. Porque os outros deuses que tem por aí, todos eles têm os ossinhos guardados não sei aonde. E até hoje não acharam o corpo de Jesus e não vão achar, né? Talita ressuscitou. Derlene. Além de não ter pecado, ele foi o único que cumpriu todas as profecias que desde o passado veio indicando a vinda de Jesus. Todas foram cumpridas por ele, mostrando a glória de Deus que ele viria. Depois do Pádua, a Estela, depois... Não, vamos ser objetivo. Vai lá. Podemos. Jesus é o único Deus, a única pessoa na forma de homem, né, que falou para cada um de nós: morrerei nos vossos pecados se não creres que eu sou. O homem tem entendimento da morte física, mas ele não tem entendimento da morte espiritual. Mas Jesus diz uma coisa importante em Romanos. Romanos ele diz assim, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transação de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito de Deus com a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O único Deus que diz que o teu pecado te leva à morte, mas Ele é a salvação para toda a tua vida. Nenhum Deus diz que você tem pecado e que você morrerá por Ele. Estela. Só um minuto. Lá, Silvio. Legal. Boa noite. Boa noite, Gente, não, desculpa, nós bom temos dia. até- Estou um pouco nervoso, gente, desculpa. Já está no culto, já está no espírito do culto. E eu ia falar, nós temos até as 18 horas, tá? Para ficar aqui. Eu ainda estou dormindo, desculpa. Então, a gente entrou num consenso aqui também, claro, com todos os pontos que a gente enxergou. Fala mais no microfone. Não somente na Bíblia, mas também no nosso dia a dia, que Jesus não somente ele prova sua existência em Bíblia e com todos os fatores citados na Bíblia, mas também todos os fatores históricos em volta de nós nos provam a existência de Jesus. Jesus, mais do que no que a gente já entende, que é o único que se fez como Deus e desceu se fez como homem, sendo Deus, para nos salvar, né? Foi um ponto que a gente chegou aqui e entendeu como bom senso. A maioria dos outros
né? Não conheço outras religiões a fundo, mas o pouco que eu conheço, todos se colocam como deuses, mas não provam isso em momento algum. Jesus foi o único que provou para nós. Sem contar os outros fatos, né, que a gente já conversou aqui e foi levantado. Isso é importante. A irmã lá, cadê o Silvio? Sumiu. Oi, rapidinho. Nós também chegamos que o que ressuscitou, mas é o único que na sua palavra fala que ele é o grande eu sou. Né? E para convencer o mundo, a própria palavra fala que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Apesar de tudo que já foi falado, de todas as promessas que estão comprovadas na Bíblia, que ele já cumpriu todas as profecias, e diante de todos os que se dizem deuses, né, este é o único que gratuitamente nos amou primeiro. Por isso, Jesus. Bem, quem mais levantou a mão lá? Marcos, na minha humilde opinião, né, eu penso que pelo fato de Deus ter criado o mundo, o universo e a gente, né, eu penso que ele teria, quando Adão e Eva pecaram, quando eles pecaram, tipo assim, Deus teve que resolver a situação. Ele tinha que consertar tudo. E dessa forma ele se fez carne para que ele salvasse a geração, a nossa vida, vamos dizer assim, né? A gente revivesse, né? Através da sua morte na cruz. Então eu acredito que por isso Jesus, né? Porque nem Maomé, nem Buda, nem esses outros deuses, eles morreram e ressuscitaram. Eles morreram de fato, né? E Jesus, ele vive. Minha humilde opinião. Tem um detalhe aí que depois eu quero falar. Vou falar rapidinho também, Marcos. Pois não. Não sei se o pessoal viu o vídeo de um soldado do Hezbollah, que ele estava em campo de batalha e ele ouviu uma voz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele não entendeu essa voz, né? Disse, nossa, mas quem está falando comigo? Aí ele pegou, indagou, né, algumas vezes, e falou, sou Jesus. Então aí volto naquilo que você falou, né? Eu acho que a única forma que ele entendeu, eu falei assim, poxa, mas eu não consegui entender, porque Maomé fala que eu tenho que me destruir para provar o meu amor por ele, né? Jesus ensina que tem que ter vida. Então, era só para complementar essa questão. Dani. Antes do pastor, os pastores vão ficar para o fim. Dani, depois pastor Reginaldo e depois Ion. O nosso grupo falou sobre várias razões, né? E certamente isso é interessante porque de fato existem várias razões. A gente falou de história, apontou a ressurreição, apontou o fato de que Jesus nos traz esperança. A minha resposta foi a seguinte: eu penso que Jesus é a única figura que na realidade nos faz perceber a nossa verdadeira natureza, que não é boa. Muito pelo contrário, Deus nos faz perceber como a gente é na realidade ruim. E esse mesmo Deus que nos faz perceber isso, é o Deus que, por pura e verdadeira graça, decidiu se fazer homem e morrer pelos nossos pecados. Eu acho que Jesus é a única figura que se apresenta como Deus e faz isso. E é verdade, não é pela razão, não é pela lógica, é pela fé e pela graça de Deus. Bem, pastor Reginaldo, mais alguém? Tem algum grupo sem ser o pastor Reginaldo? Pastor Reginaldo então, depois o Ion, e aí a gente vai encerrando. Bom, primeiro foi muito legal ouvir tudo que vocês compartilharam até agora, né? E se o senhor tivesse me pedido para eu dizer assim, qual foi o ponto máximo dessa escola bíblica dominical? Eu diria que foi esse. Esse ponto realmente
Eu não sei se toda escola dominical é assim, acredito que não, mas esse ponto da gente poder participar, expressar, sem medo, poder errar, acertar, eu acho que isso é muito importante, essa coisa do aprendizado que você enfatizou, que é fazer uma bagunça aqui, e essa mexida é boa. Então, obrigado pelas contribuições. Nosso grupo, eu vou tentar expressar o que eu captei aqui. O irmão Ferreira, ele falou sobre uma máxima que existe aí no senso comum religioso, que é que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, que seria Deus. E ele diz, isso não é verdade. Eu concordo com ele. Você já deve ter jogado aquele joguinho que tem lá um ponto de chegada, um ponto de partida e um monte de caminho para você chegar lá. Só tem um. Mesmo nesse joguinho infantil, lúdico, só tem um caminho que vai chegar naquele ponto. E é bem isso mesmo. Se você pegar outro caminho, vai parecer que você está indo para lá. Então, por que Jesus? Porque embora muitos caminhos pareçam que apontem para o mesmo lugar, ou partam do mesmo lugar, eles não partem do mesmo lugar e eles não vão chegar no mesmo lugar. Eles vão chegar e vão encurralar a gente em alguma coisa. Então, foi uma participação que eu achei interessante. A nossa irmã Célia falou sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma particularidade do caminho que Jesus é. Inclusive, ele diz que quando ele vai, ele deixa esse Consolador, esse Espírito Santo, que vai nos mostrar todas as coisas que nós ainda não sabemos. Então, esse caminho, ele não é um caminho solitário, ele é um caminho que é assistido, ele é acompanhado pelo nosso Paráclito, que é o Espírito Santo. Então, nós não fazemos o caminho, nós somos guiados no caminho. E às vezes, quando fazemos e erramos, o Espírito Santo volta para o caminho novamente, né? E uma coisa que eu tentei trazer foi que eu fico confortável em dizer por que Jesus é o caminho. Eu fico confortável porque Jesus é o início. Então, assim, inevitavelmente, quase todas as religiões partem dessa divindade maravilhosa, sobrenatural, né? Dando nomes diferentes, mas querendo se referir a um Deus poderoso. E Jesus é o início e Ele é o fim do caminho. Então, assim, o que me deixa muito confortável, ainda que eu tenha sido achado no meio de um caminho perdido, não tenha começado com Jesus, mas eu encontrei Jesus, ou Ele me encontrou, e Ele me disse, olha, agora nós vamos para aquele lugar, e aquele lugar sou eu. Então, esse início e esse fim me deixa muito confortável. Não sei se eu esqueci alguma coisa importante, mas se eu esqueci, o pastor Ion vai consertar. Um dos pais da igreja, chamado Anselmo de Cantuária, escreveu uma obra, o Reginaldo vai lembrar, dos nossos estudos de patrística, né, Reginaldo? Cor del homo, por que Deus se faz homem? E ele argumenta ali, e aí até o Dani falou de lógica, até Jesus ser o caminho, a verdade e a vida tem lógica. Porque se pecamos contra um Deus que é de eternidade a eternidade, só Ele pode pagar. Por isso que Jesus é o ponto de partida, o caminho. Ele é a nossa caminhada, a verdade, e Ele é o destino final, a vida. Sem Ele não tem vida. Então, Deus se faz homem para pagar um preço que nós não podemos pagar. E é interessante o verbo vir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Não é ninguém vai. Jesus se põe, então, como o Reginaldo falou, como esse destino final. Essa chegada, esse fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele vai dizer, eu sou o alfa, né, Marcão? E o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o grande, eu sou. Eu era, eu sou, eu serei. Eu gosto muito desse livrinho aqui, que já são mais ou menos, são quase 20 milhões de cópias, se chama Mais que um Carpinteiro. E eu sempre selecionava 10 por ano e orava para qual aluno eu daria isso, esse livro. E eu todo ano dei 10 por turma, né? Então, eu dei muitos Mais que um Carpinteiro. E eu e o Marcão decidimos sortear um aqui hoje. O Josh McDowell, ele tinha um prazer na vida, ridicularizar crentes. Até que um dia uma menina falou de Jesus para ele. Ele falou, eu vou provar que esse homem é uma mentira. O resultado foram 2 livrões escritos, evidências que exigem um veredito.
E esse livro aqui é um resumo desses dois. E é maravilhoso. O Abreu já ganhou um, espero que já esteja no final da leitura, né? E aqui então a gente vai sortear um para alguém. Acho que é isso, né, Marcos? Deus te abençoe. Muito boa aula. O microfone para o Silvio. Gente, Silvio. Já levei a primeira assinada e acho que tenho só mais 1 minuto para o segundo sino. Mas eu fiquei muito feliz porque, assim, pastor, eu pelo menos nas minhas aulas, eu procuro movimentar aqui a participação dos irmãos. E eu queria só lembrar uma coisa muito importante que vocês falaram, mas que, para mim, vocês não precisam me convencer, né? Vocês precisam convencer o incrédulo. Não ficou muito claro. Então, vamos partir, assim, de um raciocínio muito rápido, que é mais ou menos quando a gente apresenta a salvação para alguém, que a gente coloca, em primeiro lugar, o pecado veio ao mundo e isso afastou o homem de Deus, porque Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado. O Josh, nesse livro, ele fala assim, se Deus colocasse o homem pecador lá junto com ele no céu, seria mais ou menos como se você pegasse um cachorro, lembra dessa figura que ele usa? Todo cheio de sujeira, né, de porcarias, tal, dentro da sua sala. Você não iria querer esse cachorro fedido, cheio de sarna, dentro da sua sala. Não tem como. Aí, o que acontece? O preço do pecado teria que ser pago. E a triunidade de Deus tomou uma decisão. O Senhor Jesus iria pagar esse preço. Por que o Senhor Jesus? Porque, sendo Deus, só Ele que poderia pagar. Ele, como você falou, Buda, Maomé, Confúcio, eles não poderiam nunca, jamais pagar o preço do pecado, porque eles também são pecadores e precisam do pagamento desse pecado. Mas tinha a questão da equivalência. Então Deus tinha que se fazer homem, e aí sim, por ele ser Deus, ele tinha todo o poder de pagar o preço por toda a humanidade. Esse sacrifício foi aceito pelo Pai. E com isso, nós temos então a redenção no Senhor Jesus, a remissão. Bom, acabou meu tempo, e eu queria assim, na próxima aula, não na próxima aula, mas numa das minhas outras aulas, e eu queria deixar aqui com você a seguinte pergunta, para a gente responder. Vocês vão pensar, estou dando um tempão para vocês pensarem. Por que simplesmente Deus não perdoou? Por que Jesus precisou morrer numa cruz para pagar o preço do pecado? Joia? Boa pergunta, não é? Eu quero que vocês respondam isso para mim. Eu vou cobrar isso de vocês depois, tá bom? E aí, para a gente encerrar, eu trouxe o seguinte versículo aqui, lá de Isaías 53, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda... Não mudou? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora sim. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Só o Senhor Jesus poderia pagar o preço, porque a máxima, o salário do pecado é a morte, não cabia para o Senhor Jesus, não cabe para Ele, porque nunca se houve dolo nele.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu queria deixar uma mensagem para você que está me ouvindo essa manhã aqui pela internet. Só o Senhor Jesus, sendo Deus, poderia cumprir essas palavras proféticas. E se você ainda não tomou uma decisão na sua vida pelo Senhor Jesus, eu queria ler o que está escrito lá em Isaías 55, 6 e 7, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. E para você que está buscando um caminhar com Deus, eu quero deixar uma frase de uma devocional, amiga, do devocional que você manda, que fala assim, olha, os propósitos de Deus para as nossas vidas crescem à medida que continuamos caminhando com Ele, construindo resistências e permanecendo nesses planos até o fim. É mais ou menos o que o pastor Reginaldo disse, né? Nós temos um caminhar com o Senhor Jesus a cada momento, e eu vou dizer para você, esse caminhar com o Senhor Jesus vai te levar para o melhor lugar que possa existir. Amém? Vamos ler o nosso versículo chave da nossa EBD? Todos juntos? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.